Muito boa tarde, oração ação, o nosso ponto de encontro com o que é mais importante da vida, com a essência de nós mesmos, com a evolução, com o nosso destino. Todos nós temos um único destino, inafastável, inexorável, o destino de ser feliz, o destino de realizarmos nossos potenciais. Esse é o grande destino inafastável de todas as criaturas. Todas as criaturas estão destinadas ao Criador, a realizar o Criador, o Deus que está dentro de nós, nesse momento, em potencial, mas lá adiante, em potência, em realidade. Abarcar, aí dentro sempre dos nossos limites, mas abarcar, nos situar nesse processo evolutivo, dá sentido para tudo. Criticam os alunos, mesmo depois de adultos, as matérias ensinadas na escola. De que me vale logaritmo, equação de segundo grau? De que me vale conhecer os afluentes da margem direita do rio Amazonas? Saber o comprimento do rio Nilo, do rio Amarelo? Entender datas e personagens da história, na verdade decorar? De que me vale tanto trabalho, tanto esforço que eu tive na escola, se esse conhecimento em nada será aproveitado depois? Pode ser realmente que grande parte do que a gente aprenda não vá diretamente ser aproveitado, mas isso não tem importância, porque o aproveitamento indireto é muito grande, porque não aproveitamos o conhecimento da escola, mas aproveitamos o conhecer, o processo de conquistar esse conhecimento. Todos os alunos, todos nós, deveríamos conhecer o conhecimento, nos apropriar do processo de aprendizado, a partir mesmo da sua realidade física, neurológica. Só para situar dentro do pouco que eu consigo abarcar nesse momento, nós temos todos neurônios no cérebro, desde que nascemos. Mas esses milhões de neurônios não garantem nossa capacidade, não garantem nossa inteligência. O que vai nos dando inteligência, nos dando capacidade de resolver, de enfrentar os problemas, são exatamente os problemas. Os problemas, na verdade, são desafios pedagógicos da vida. A cada desafio, os neurônios estabelecem sinapses, conexões. Aprender a estabelecer conexões, de forma que quando o cérebro, quando a mente supõe estar passando por um desafio semelhante a outro já passado anteriormente,
o cérebro se utiliza das mesmas sinapses, das mesmas conexões neuronais estabelecidas nos desafios anteriores. De forma que desafiar o cérebro é como um exercício de academia para os músculos. Claro que os desafios da academia para os músculos não representam em si vitória alguma. Mas é claro também que exercitando os músculos, quando precisarmos fazer um certo esforço, teremos um equipamento muscular preparado, prevenido, exercitado. Da mesma forma, quando desafiamos nosso cérebro e nossa mente com os problemas da escola, por eles serem muito diferentes daqueles problemas que foram objeto de desafio desde o início da vida, engatinhar, caminhar, controlar mãos, braços, quando chegamos na escola, já temos uma série de inteligências mais aprimoradas, mais o conhecimento da matemática, da ciência, da arte, do esporte, da língua, da expressão. Vão desenvolvendo, vão exercitando, vão estabelecendo conexões que depois vão ser preciosas para as nossas vidas. Então realmente não importa se não usamos o logaritmo, a equação de segundo grau, os conhecimentos das sintaxes. Mas o que interessa é que desafiamos o nosso cérebro em áreas muito diferentes. Como na academia desafiamos músculos e conjunto de músculos em movimentos muito diferentes, para assim ficarmos fortes. Os desafios nos deixam um equipamento cerebral com muitas conexões, com muitas alternativas, pronto para bem enfrentar os outros desafios, os desafios que vierem no campo do trabalho, no campo do casamento, no trânsito, na conexão com as tecnologias, os mais variados desafios da vida. Quando o aluno sabe disso, aceita melhor e aproveita melhor as lições. A dor mais dolorida é aquela que não se compreende, e quando se compreende ela se torna mais interessante, a ponto das pessoas se proporem aos desafios, porque veem os benefícios, porque vislumbram os ganhos, não é? Vamos então expandir no nosso limite de hoje a nossa compreensão da evolução, nessa exploração do reino animal, do reino hominal, da transição de um reino para o outro. Vamos lá? Pergunta 605 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Então, pergunta 605 e 605A. Vamos ver
no que avançamos hoje. Kardec pergunta assim para os espíritos de luz: considerando todos os pontos de contato que existem entre os homens e os animais, não se poderia pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita? E que se ele não tivesse a alma espírita, somente poderia viver como animal? Kardec faz uma especulação, perguntando de outra forma: o animal é um ser semelhante ao homem, tendo a menos que ele apenas a alma espírita? Se for assim, os bons e os maus instintos do homem seriam o resultado da predominância de uma alma sobre a outra? Vejamos a resposta dos amigos espirituais: não. O homem não possui duas almas. Mas o corpo tem seus instintos. Existe uma inteligência física, uma inteligência do corpo, que são os instintos, que resultam da percepção dos órgãos. O que é duplo no homem é a sua natureza, pois ele possui uma natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo físico, ele participa da natureza dos animais e de seus instintos. Pela sua alma, ele participa da natureza dos espíritos. Maravilhoso é o ensinamento deixado pelos sábios da antiguidade, milênios antes de Jesus, simbolizado nas esfinges. As esfinges eram estátuas, representações artísticas de um ser, de uma criatura, que tinha a parte de baixo do seu corpo animal. A esfinge de Gizé, por exemplo, sugere uma metade leão do umbigo para baixo e do umbigo para cima um ser humano, talvez uma mulher. O que quer dizer essa estátua? O que ela simboliza? Há um desafio que os sábios deixaram ligado à esfinge, que diz assim: decifra-me ou te devoro. Quem será esse ser que tem uma metade animal e uma metade humana? Que precisa se conhecer, precisa se decifrar, sob o risco de ser devorado pela sua metade animal. Quem é? Claro, somos nós. A evolução não dá saltos. E se a nossa trajetória, a trajetória do princípio espiritual na evolução, é dormir no mineral, sonhar no vegetal, acordar no animal, contatar sua consciência no reino hominal e viver pela sua consciência no reino angélico, se essa pode ser uma expressão da nossa trajetória evolutiva, fica claro que no homem primitivo, que somos nós, eu e você que estamos estudando, existe uma parte de nós significativa que obedece à lógica animal e uma parte de nós que busca a lógica, a natureza hominal do ser humano. E podemos dizer até que há em nós uma potência angélica, uma potência divina. Precisamos nos decifrar,
Precisamos nos conhecer. Em que circunstâncias, de que forma se manifesta a nossa natureza animal? Que atividades, que disciplinas fazem emergir nossa natureza humana e a nossa natureza divina? Conhecendo-nos estruturalmente e conhecendo-nos em cada situação, podemos ser mestres de nós mesmos e favorecer a natureza divina e a natureza humana, ao mesmo tempo que controlamos, acarinhamos, domesticamos a nossa natureza animal. Não é difícil perceber que uma das maravilhas de dedicarmos-nos aos animais é que é uma lei clara que o que está embaixo é como está no alto, assim na terra como no céu, o que está dentro é como está fora. Quando acarinhamos um animal, quando cuidamos, quando zelamos por um animal, no mundo externo, estamos acarinhando o nosso animal interno. Assim como quando zelamos, cuidamos, acarinhamos de uma criança, estamos zelando e acarinhando a nossa própria criança interior. E também quando estamos servindo nos nossos melhores momentos, nos nossos exercícios de estudo, de expansão da consciência, nos nossos momentos de caridade, solidariedade e fraternidade, estamos servindo a forças superiores, a espíritos superiores, a anjos. Também estamos servindo o anjo, expandindo o anjo que há dentro de nós. Assim fora como dentro. Então, essa expansão, essa relação nossa com os animais é determinante para a nossa evolução. Assim como nossa relação com os vegetais. Porque, como diz Jesus, ninguém pode andar para frente olhando para trás. Não é? Precisamos resolver nossas pendências. A psicologia também fala isso. Que uma pessoa, uma criatura carregada de mágoas e culpas será como um cachorro preso na árvore. Reconhecer suas mágoas e culpas, trabalhar e elaborar suas mágoas e culpas, perdoar, arrepender-se, aprender e projetar-se para frente. Como dizia Jesus aos paralíticos, levanta-te e anda, vá e não erres mais. Ao mesmo tempo que exercitamos o amor, cuidando de árvores, pedras, animais, crianças, também nos libertamos das amarras existenciais, franqueando a nossa evolução para o nosso destino angélico, para o nosso destino divino. É lindo perceber isso. Percepção que vem agora, para vocês e para mim, como um convite. Um convite a convites. A vida convida
a acarinharmos, a nos servirmos, servirmos compassivamente, a nos colocarmos no lugar das plantas, dos animais, dos minerais, das crianças, dos idosos, das pessoas. Um homem, quando se coloca no lugar da mulher, um negro, quando se coloca no lugar do branco, um rico, quando se coloca no lugar do pobre, o de uma nação, quando se coloca no lugar da outra, sempre expande a mente. E expande exatamente por revisitarmos nossas amarras, por revisitarmos o que nos prende, o que nos aprisiona ao passado. E como um ser que consegue perceber as suas cordas que o amarram e desatar os seus nós, nos libertarmos ao futuro. Uma bonita imagem da nossa evolução. Você não acha? Muito bem. Então dizem os espíritos que o homem não possui duas almas, mas o corpo tem seus instintos, que resultam da percepção dos órgãos. O que é duplo no homem é a sua natureza, pois ele possui uma natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo físico, ele participa da natureza dos animais e de seus instintos. Pela sua alma, ele participa da natureza dos espíritos. Questão 605A, Kardec pergunta assim: então podemos concluir que além das suas próprias imperfeições, das quais o espírito precisa se livrar, o homem ainda tem que lutar contra a influência da matéria. Da matéria que ele já foi, dos minerais que ele já foi, dos vegetais que ele já foi, dos animais que ele já foi, das crianças, idosos, adultos que ele já foi. Libertação que se faz perdoando, se arrependendo, mas servindo, colocando-se no lugar do outro, fazendo aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, não importa de que reino eles sejam. O homem ainda tem que lutar contra a influência da matéria? Pergunta Kardec. E a resposta é sim. Quanto mais inferior é o espírito, mais fortes são suas ligações com a matéria. Não percebem isso? Perguntam os espíritos para nós. O homem não possui duas almas. A alma é sempre única em cada ser. A alma do homem e a alma do animal são diferentes entre si. Assim, a alma de um não pode animar o corpo criado para o outro. O animal não pode encarnar num homem, nem um homem reencarnar num animal. Veremos mais tarde, em outras perguntas, essa doutrina que já existe há muito tempo na humanidade. Para a alma do animal reencarnar no humano, uma grande mutação precisa ser feita, processo que no detalhe os espíritos ainda falam que está para além da nossa capacidade atual. A alma do homem e a alma do animal são diferentes entre si. Assim, a alma de um não pode animar o corpo criado para o outro. Entretanto, se o homem não possui uma alma animal que o coloque pelas paixões ao nível dos animais, possui o corpo, que muitas vezes o rebaixa ao nível deles.
Não vemos isso todos os dias? A criatura humana entregue aos chamados do corpo, rebaixar-se abaixo dos animais, por vontade própria. Isso acontece porque o corpo físico do homem é um ser dotado de vitalidade e de instintos. Vamos ler de novo. O corpo físico do homem é um ser dotado de vitalidade e de instintos, forças grandes. Mas esses instintos não têm inteligência e são limitados, servindo apenas para promover a conservação que o corpo requer. Deveríamos atender ao corpo apenas servindo para promover a conservação que o corpo requer. Alimentar-se para sustentar o corpo. Ter as relações sexuais para sustentar a espécie. Não é? Servindo ao corpo no que ele nos chamasse, utilizando-se do corpo naquilo que ele nos oferece, mas não escravizando-nos ao corpo, como se vê tão comumente nos nossos dias. Comentário de Kardec: o espírito, ao encarnar no corpo do homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral, que o torna superior aos animais. A natureza animal e a natureza espiritual que existem no homem fornecem às paixões humanas duas origens diferentes. Umas provêm do instinto da natureza animal, outras resultam das impurezas do espírito encarnado, que sintoniza em maior ou menor proporção com a grosseria dos apetites animais. Então, o ser primitivo, o homem primitivo, possui muita semelhança, muita sintonia com os animais, e como eles, escraviza-se a matéria. Purificando-se, o espírito se liberta pouco a pouco, diz Kardec, da influência da matéria. Submetendo-se à influência material, ele se aproxima dos brutos. Libertando-se dela, ele se eleva ao seu verdadeiro destino. A cada momento, a cada decisão, a cada forma como lidamos com o comer, com o beber, com o vestir, com o ter relações sexuais, estamos tomando uma decisão. A forma como fazemos tudo isso são decisões que nós tomamos. Se estamos nutrindo a nossa natureza animal ou a nossa natureza humana. Decifra-me ou te devora. O grande desafio dos sábios da antiguidade permanece atual e urgente para todos nós, não é? Muito bom perceber isso, muito bom situar-nos na nossa evolução. Saudar os amigos agora, Adelaide Dias, muito boa noite, Andréa Santos, remetendo essa nossa live para uma série de amigos. Nós estimulamos e sugerimos que todos façam o mesmo. Marquem amigos, indiquem, compartilhem, se vocês entenderem que a nossa reflexão aqui pode fazer sentido a mais pessoas. Assim como também a Mônica Silva, que sempre lembra dos amigos desencarnados e dos amigos encarnados, porque essa luz que está sendo gerada aqui nos
banhando-nos, inundando de luz, como fazemos aqui, nos habilitamos a transbordar. Inclusive pela paz mundial, pelas vítimas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de outros países que passam por grandes abalos. Como lembra a Mônica também aqui, e nós imaginamos toda essa luz inundando o planeta Terra em geral, inundando, fortalecendo as plantas e os animais que sofrem, as crianças, os idosos, os doentes de toda parte, os seres humanos que sofrem especialmente nesse momento. Que todos eles recebam nossa luz. Muito bom. Sayonara Angélica. Domingos Natalo Filho, Emir Cajazeira, Avelino Carvalho, Irilde Pimentel, Esther Ponzoni, Andréa Salvatore. Que nós nos fortaleçamos na certeza de que a melhor maneira de nos fazermos humanos e de nos abrirmos à nossa natureza angélica, ao nosso destino de luz, é exercitarmos com os nossos irmãos menores todo o amor que nos for possível. Ame. Ame os vegetais, ame os minerais, ame os animais e os seres humanos. Porque assim, o Deus que habita em você, o Deus que habita em nós, emergirá, transbordará em compaixão e serviço por toda criatura que passar em nossas vidas. Um grande abraço, muita paz e muita luz. Amanhã, domingo, 17h30, estaremos continuando os nossos riquíssimos raciocínios, que sem dúvida são trazidos do alto, no reestudo, numa revisita ao livro O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho. Venha conosco, você é nosso convidado. Até amanhã.